Equilíbrio químico. Vai ser o nosso novo conteúdo aí. Conteúdo de equilíbrio, tá? Conteúdo de equilíbrio, capítulo 8 do seu livro didático. A partir lá da página 176, você pode estar acompanhando com a gente aí essa ideia de equilíbrio, ok? O que seria o equilíbrio químico? Tá? O que seria o equilíbrio químico? Então, o equilíbrio químico, galera, ele, ele é considerado, para que você possa entender, na verdade, o que seria o equilíbrio, você tem que levar em consideração um tipo de reação que ela tem dois sentidos, ok? Até então, nós havíamos e estávamos falando desses tipos de reações aqui, ó, que tem um único sentido, ó, uma única seta, tá? Então aí, ó, né, um único sentido, né? Tá até aqui, ó, único sentido, beleza? Com um único sentido. Mas existem aquelas reações que, à medida em que eu formo um produto, aquele produto ele vai reagir, tá, entre si, entre as moléculas, né, de produto que foram formadas, e vai formar o meu reagente novamente, ok? Então, essas reações, elas são chamadas de dois sentidos, ela tem duplo sentido. São chamadas também de reações reversíveis, ok? São chamadas de reações reversíveis, ok? Reações reversíveis. E o que é uma reação reversível? Pelo próprio nome, né, como a gente pode observar, como o próprio nome já diz, é uma reação aí que vai acontecer no sentido contrário, ok? Num outro sentido. É muito interessante isso. Então, olha lá. Eu tenho aqui os reagentes AB e o reagente CD, correto? Eles vão reagir entre si, tá? E vão formar quem? Os produtos CB e os produtos AD. Então, à medida em que eu formo os meus produtos CB e AD, eu vou ter aí um aumento na concentração deles. Quando eu aumento a concentração deles, eles vão reagir entre si e vão formar também os reagentes AB e CD. Então, ó, tem um sentido que nós chamamos de sentido direto, onde eu vou ter o quê? Reagentes formando quem? Produtos. E o sentido inverso, onde eu tenho o quê? Produtos formando reagentes. Beleza? Esses são os dois sentidos da nossa reação. Tranquilo? Dois sentidos da nossa reação. Ah, beleza. Visto isso, nós podemos definir a, o equilíbrio, tá? Então, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico é um tipo de reação, tá? Que pode ser considerado também como uma reação dinâmica. O equilíbrio químico ele é dinâmico, tá? É, é um tipo de reação reversível. São reações reversíveis, tá? Eu poderia ter colocado, né? O equilíbrio químico são reações reversíveis. Considera-se um equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversas, elas são o quê? Iguais, tá? E observa que há uma temperatura constante, tá? Então, olha, o equilíbrio químico, ele é o quê? É dinâmico. De maneira geral, o equilíbrio químico é uma reação reversível, tá? É uma reação reversível. E essa reação reversível, ela, 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 e essa reação que é reversível, beleza. Vamos lá, o equilíbrio químico é uma reação reversível, tá? E essa reação, esse equilíbrio, ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico, professor? Porque as taxas de desenvolvimento da reação direta, olha só, sentido direto, reação direta. Taxa de desenvolvimento, o que é taxa de desenvolvimento? Vocês lembram? Quando nós falamos de taxa de desenvolvimento, tá? Nós estávamos falando de quê? De velocidade da reação, tá? Velocidade da reação. Não se esqueçam disso, tá? Que é lá de cinética, né? Do conteúdo de cinética. Então, velocidade de reação. Então, vamos lá. Quando as taxas de desenvolvimento, ou seja, a velocidade da reação, tá? Direta e inversa são iguais. Quando a taxa de desenvolvimento, quando a velocidade da reação, ela é igual, tá? A outra, a temperatura constante, que atingimos o que nós chamamos de equilíbrio químico. Atingimos um equilíbrio dinâmico, ok? Então, está aqui a definição. Ó. Taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação
inversa, beleza? Um exemplo de uma reação em equilíbrio está aqui. A formação do iodeto de hidrogênio, ok? Onde eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás iodo, produzindo quem? O iodeto de hidrogênio, 2 mols de iodeto de hidrogênio, tá? Então, aqui é uma equação global de formação do iodeto de hidrogênio, beleza? Numa análise gráfica, como é que nós iríamos ver essa formação aí desses compostos, ok? Então, vamos analisar aqui graficamente falando. Então, no eixo Y, tá? Que é esse eixo vertical, nós temos aqui a taxa de desenvolvimento da reação, beleza? A taxa de desenvolvimento da reação. E no eixo X, deixa eu diminuir um pouco. Não, tá para ver. No eixo X, nós vamos ter aqui o tempo da reação, tá? O tempo da reação. Tá aqui, ó. Tempo da reação, tá? Em segundos, beleza? Então, vamos lá. A taxa de desenvolvimento de uma reação ela é diretamente proporcional à concentração, viu, galera? Lembre-se disso lá quando nós estávamos estudando taxa de desenvolvimento das reações. Ela é o quê? Diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional à concentração. Então, no início, ó, a taxa de desenvolvimento ela é máxima, tá? Porque a concentração dos meus reagentes é máxima. No início, no tempo zero da reação, eu não tenho nenhuma concentração de produto, né? Ou nesse caso aqui, de iodeto de hidrogênio, não tenho nenhuma concentração. Tá? Então, à medida que se desenvolve a reação, a concentração dos meus reagentes começa aqui a diminuir, tá? E à medida que diminui a concentração dos meus reagentes, diminui também a taxa de desenvolvimento da minha reação, a velocidade da minha reação diminui, tá? Ou seja, a concentração do meu produto aumenta, tá? Que é a concentração de HI, ó, aumenta. E à medida que a concentração de HI aumenta, tá? A taxa de desenvolvimento da reação inversa, que é a reação onde eu tenho produtos formando os meus reagentes, ela vai aumentando, ok? Então aqui eu tenho uma reação de um único sentido, que é o sentido direto. Vou até deixar aqui bem definido para vocês, tá? Essa aqui representa o sentido direto, ok? Sentido direto, beleza? E essa aqui representa o sentido inverso, tá, galera? Representa aí o sentido inverso. Então, a reação que representa o sentido direto, à medida em que eu tenho ela acontecendo, né, ocorrendo, os reagentes se consumindo entre si e a produção de 2HI, eu vou ter aqui, ó, 2HI tendo a sua taxa de desenvolvimento aumentada para a produção de H2 e de I2, né, que é do gás hidrogênio e o gás iodo. Beleza? Chega num determinado tempo, tá? Num determinado lugar, que é esse pontinho bem aqui, ó. Tá vendo? Tá, eu coloquei, pintei de verde agora para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, aqui, ó, onde tá de verde. Nesse exato momento foi onde as velocidades se igualaram, ok? Onde a velocidade no sentido direto e sentido inverso se igualaram. O que que isso significa? Significa, galera, tá? Significa, deixa eu apagar bem aqui, que eu atingi o equilíbrio, tá? Então aqui é o tempo em que eu atinjo quem? O equilíbrio, ok? É o tempo que eu atingi o equilíbrio. A partir daqui, a reação agora ela está em um equilíbrio dinâmico, ou seja, TD da reação direta é igual a TD da reação inversa, ou seja, a taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. É isso que está acontecendo, ou seja, a minha reação ela atingiu o equilíbrio. Então, nesse exato momento aqui, eu digo que a minha reação atingiu o equilíbrio, beleza? Então, a minha reação ela atinge o equilíbrio nesse estado, onde as velocidades de reação se igualam, beleza? Algumas observações que nós devemos levar com relação ao equilíbrio, tá? Com relação ao equilíbrio. Eu coloquei aqui, eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, peraí. Vamos lá. Então, a primeira observação é que o equilíbrio ele só pode ser atingido em sistemas fechados, ok? O equilíbrio ele só pode ser atingido em sistema fechado. Primeira observação, o equilíbrio só pode ser atingido em sistemas fechados. Por quê, professor? Porque em um sistema fechado, galera, num sistema fechado, eu não vou ter a influência de fatores externos, ok? Por exemplo, o equilíbrio, tá? As velocidades elas são iguais em uma temperatura constante, ok? Em uma temperatura constante. Então, se eu tiver em um sistema complexo, em um sistema aberto, né, um sistema onde vai ter aí a influência de fatores externos, a temperatura varia, né? Você sabe que a temperatura ela está sempre variando, pressão varia, e enfim,
Então, nós vamos ter aí a influência desses fatores. E esses fatores, eles vão perturbar esse equilíbrio, beleza? Então, o equilíbrio ele só pode ser atingido em um sistema ideal, né? Um sistema fechado, ok? Em um sistema controlado. E nesse sistema fechado, e agora a gente tem a segunda observação, toda reação ela vai ser reversível. Qualquer reação em um sistema fechado, ela vai ser o quê? Reversível, beleza? Então, toda reação ela é reversível. Então, aquela ideia que a gente tinha, né, de reações é, que só tinham um sentido, né, em um sistema fechado, esse tipo de seta, ela não deve ser utilizada. A seta correta é a seta em equilíbrio químico, ok? Porque eu vou ter tanto as substâncias no reagente formando o produto, quanto as substâncias dos dois produtos formando os reagentes, beleza? Então é importante entender isso. Em um sistema em equilíbrio, tá? A concentração, a densidade, a massa, a cor vão permanecer constantes, permanecem constantes. Então aqui a gente está falando em propriedades macroscópicas, ok? Propriedades visíveis. As propriedades a, as propriedades, né, que nós conseguimos analisar em um equilíbrio químico, beleza? Então vai permanecer constante, ele não vai variar. Por quê? Porque o sistema atingiu o equilíbrio, beleza? Então não tem aí uma variação dessas propriedades, beleza? Agora, quando a gente fala de propriedades microscópicas, de propriedades moleculares, o equilíbrio ele continua sendo dinâmico, ok? Porque a colisão entre as moléculas, o movimento que elas fazem, o complexo ativado, enfim, todos esses fatores, a, a transformação das substâncias umas em outras, né? No caso ali, a quebra de ligações, a formação de ligações que a gente estudou lá em termoquímica e cinética-química, está acontecendo ali constantemente, tá em atividade, né? Eu coloquei, ó, permanecem em atividade, então tá ali ocorrendo, beleza? Aí eu expliquei aqui na outra sala que é errado nós escrevermos, por exemplo, uma reação em equilíbrio da seguinte forma. Por quê, professor? Porque da seguinte forma, a ideia que a gente tem é que eu vou ter as concentrações iguais, né? Ou a ideia que a gente tem é que em um momento eu vou ter só reagentes, em outro momento eu vou ter só produtos, e, e aí, quando eu tenho só reagentes, eu formo os produtos, e quando eu tenho produtos, eu formo reagente. É uma ideia errada do equilíbrio, ok? Como se tivessem recipientes diferentes, mas não. Em um equilíbrio químico, nós temos as substâncias em um mesmo recipiente, ok? Que é essa ideia aí de equilíbrio dinâmico, ok? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui tantas as substâncias, tá? Que são aí as circunferências, né? As moléculas em vermelho, vou até pintar elas. Então tá aqui, ó. As moléculas em vermelho, né? Beleza? E vou ter aí as substâncias em verde, ok? As substâncias em verde, as moléculas em verde. Se a gente fosse, é, se a gente fosse representar em uma equação em equilíbrio, seria da seguinte forma, como vocês estão vendo aqui, ó, abaixo, ok? Onde eu tenho aqui a 2 mols de uma substância, né, em vermelho, ok? E 2 mols aí de uma substância, tá? Que tem aí as moléculas ligadas em verde, ok? Em verde. E aí elas reagem entre si. Deixa eu até ajeitar essa seta aqui, que essa seta ficou feia. Então, vamos lá, ó. Sentido direto da reação, né? E agora eu vou ter aqui o sentido inverso. Beleza? Agora sim, seta mais bonitinha, né? Então tá aqui a minha reação, ó. Eu vou ter as moléculas em vermelho, né? E as moléculas em verde, ok? Quando a gente diz que está em equilíbrio, é porque a velocidade de formação de A é igual à velocidade de formação de quem? É igual à velocidade de formação de B, beleza, galera? Entendido aí que está em equilíbrio, tá? Que a velocidade de formações elas são iguais, tranquilo? Elas são iguais, beleza? Essa é a ideia aí de uma molécula em equilíbrio. Então, no equilíbrio químico está acontecendo isso aqui constantemente, tá? Em atividade, em movimento, beleza? Vamos lá. O equilíbrio, tá? O equilíbrio químico, ele varia conforme sofre perturbações externas. Então, se o sistema ele estiver isolado ali, né, ele vai se manter estável, ok? Então, se estiver isolado ali, o equilíbrio ele ah, não vai sofrer ali nenhuma variação. Mas conforme ele varia,
Então, conforme ele sofre perturbações externas, por exemplo, se houver troca de energia, tá? Ou seja, se variar a temperatura, se variar a concentração, se variar a pressão, tá? Esse sistema ele vai ser ajustado, tá? Ele vai sofrer alguns ajustes, ele vai sofrer algumas modificações. Então, o equilíbrio ele só varia, tá? Conforme sofre perturbações externas, ok? Então, se ele sofrer perturbações externas, aí ele vai variar, beleza? A gente vai até estudar isso aí mais tarde, que inclusive é o princípio de Le Chatelier, tá? A gente vai estudar isso em outro momento. E o equilíbrio químico, galera, de uma reação, tá? Quando se adiciona um catalisador, então, se você adicionar aí um catalisador ao equilíbrio químico, beleza? Se você adicionar aí um catalisador ao equilíbrio químico, ele não vai modificar o equilíbrio, como nós havíamos falado aqui, ó. O equilíbrio varia conforme sofre perturbações externas, né? Quando você adiciona um catalisador, ele não varia o equilíbrio em si, tá? Pelo contrário, ele vai o quê? Somente acelerar somente o tempo de atingir o equilíbrio, ok? É isso que ocorre quando a gente adiciona aí um catalisador, beleza? É isso que vai ocorrer, tranquilo? Então, ele vai acelerar, o catalisador vai acelerar o tempo de atingir o equilíbrio químico, beleza? Então, a adição de catalisador em sistema de equilíbrio químico aumenta igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, tá? Sem favorecer nenhuma das reações, beleza? Então, nenhuma das reações ela vai ser o quê? Favorecida, beleza? E para a gente concluir essa introdução e esse raciocínio inicial sobre equilíbrio químico, tá? É importante nós falarmos aqui sobre, vou escrever aqui ao lado, sobre concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio. Vou colocar bem aqui. Então, vai falar agora aqui de concentrações de reagentes, tá? E produtos no equilíbrio. Galera, quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente tem uma tendência, tá? Tem uma tendência de achar que as concentrações no equilíbrio elas são iguais, tá? Isso é um erro, beleza? Isso é um erro. Então, sei lá, se vir uma questão no Enem sobre equilíbrio químico, eles podem explorar isso. Se vir alguma questão, tá? Em algum vestibular que você vai fazer sobre e tenha uma questão sobre equilíbrio químico, eles podem explorar isso. Então, após o sistema estar em equilíbrio, as concentrações elas serão iguais? Depende. Pode ser igual? Pode ser igual. Mas sempre será igual? Não. As concentrações elas podem variar. O que vai ser igual é a taxa de desenvolvimento da reação direta e inversa, beleza? Mas as concentrações de reagentes e produtos elas podem variar, beleza? Elas podem variar. Então, no início da reação, tá? Então, no tempo zero da minha reação, né? Vou colocar aqui o tempo zero, que é no início da reação, eu vou ter aí somente a concentração que de reagentes, ok? Então, a quantidade de reagentes, tá? A quantidade de reagentes no início da reação, beleza? É máxima. Por sua vez, a velocidade de reação da reação direta, ela é maior no início da reação, beleza? Ela é maior. Tranquilo? E a concentração de produtos vai ser o quê? Vai ser nula, tá? Isso aqui é bem interpretativo, bem fácil de se entender. Por quê? Se eu estou no início da reação química, é óbvio que eu não vou ter o quê? A formação de nenhum produto, tá? Tá no início, no tempo zero, beleza? No tempo zero. Zero, né? Mas conforme vai passando esse tempo, tá? Eu vou ter T1, T2, passa-se 10 minutos, 20 minutos, uma hora, a gente vai ter aí a concentração dos reagentes diminuindo e a concentração dos produtos aumentando, tá? Até que se atinja o equilíbrio, ok? Até que se atinja o equilíbrio. Então, no tempo né? Que é o tempo do equilíbrio, né? Quando o equilíbrio é atingido, né? Vou colocar aqui, ó. Equilíbrio atingido, tá? Equilíbrio atingido. Então, quando o equilíbrio é atingido, a interpretação que a gente tem é a seguinte, que a taxa de desenvolvimento, deixa eu colocar uma seta para não confundir, a taxa de desenvolvimento da reação direta vai ser igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa, tá? A taxa de desenvolvimento da reação direta e a taxa de desenvolvimento das reações inversas, elas são o quê? Elas são iguais, beleza? Elas são iguais, tá? Elas são iguais, beleza?
e a concentração de reagentes, tá? E a concentração dos produtos, ok? Elas, elas estabilizam, tá? Ficam o quê? Estabilizadas. Estabilizadas. É essa a ideia que a gente tem que ter em um sistema em equilíbrio, que as concentrações de reagentes e produtos ficam estabilizadas. Isso não significa, galera, que a concentração será igual, tá? Elas ficarão estáveis, mas não iguais. Então, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversas são iguais, beleza? Constantes, tá? Mas as concentrações dos produtos, elas não necessariamente são iguais, tá? Não necessariamente são iguais, elas estão o quê? Estáveis, beleza? Estáveis. Então, vamos ver aqui mais ou menos como que seria essa ideia, tá? Essa ideia, tá? Então, vamos ver aí como é que seria essa ideia, tá? Então, vou botar aqui três casos, tá? Três casos, onde nós podemos ter aí diferentes interpretações de uma reação em equilíbrio, de um sistema em equilíbrio, com as suas respectivas concentrações, ok? Então, tá? Quando a concentração no equilíbrio de reagentes é igual à concentração de produtos, pode ocorrer, né? Tá? Quando a concentração de reagentes e de produtos elas são iguais no reagente, tá? Concentrações iguais, né? A gente tem o seguinte equilíbrio, né? Reagentes, formando quem? Formando os produtos, tá? E como é um sistema em equilíbrio, né? Tem produtos formando quem? Reagentes, tá? Tem reagentes formando produtos e produtos formando os reagentes, tá? Sentido direto e sentido inverso da reação. Então, como é que a gente vai ter o seguinte comportamento do gráfico? Vamos lá. O seguinte comportamento do gráfico, beleza? Deixa eu pegar aqui o gráfico. Aqui um gráfico, tá aqui, ó, condição 1, né? Então, como é que a gente tem um gráfico? Lembrando que se o sistema está em equilíbrio, as velocidades de formação são iguais, viu? Não vá confundir isso aí. Então, a gente tem a seguinte configuração. Aqui eu vou ter concentração em mol por litro. E aqui eu terei o tempo da reação, tá? Botei TM, tempo em segundos, beleza? Tempo em segundos. Então, vamos lá. Então, no início eu tenho concentração de quem? De reagente, tá? Concentração de reagente, beleza? Que aí eu vou ter a concentração dos produtos, ok? Então, o equilíbrio está sendo atingido, ó, bem aqui, entendeu, galera? Então, bem aí eu tenho o equilíbrio sendo atingido. Deixa eu colocar de outra cor, ficar mais didático. Então, bem aqui, ó, o equilíbrio foi atingido. Então, aqui é o tempo que de equilíbrio atingido, tá? O TEC, beleza? Então, olha lá, as concentrações, tá? As concentrações, elas são o quê? Iguais, ó. Então, esse vai ser o comportamento gráfico, tá? Quando isso ocorre. Tá? As taxas de desenvolvimento da reação direta e a taxa de desenvolvimento da reação inversa sempre são iguais, viu, galera? Quando tem aqui, ó, o equilíbrio atingido, TD é igual, TD, né, da direta é igual a TD da inversa. Sempre é assim, viu, galera? Sempre é assim, beleza? Segunda condição, tá? Eu posso ter o quê? A concentração dos reagentes, beleza? Maior que a concentração de quem? Maior que a concentração dos produtos. Pode acontecer? Pode, beleza? Pode acontecer, tranquilo? Então, quando eu tenho aqui a concentração dos reagentes maior que a dos produtos, o gráfico em relação à concentração pelo tempo, ele vai se comportar da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui como é que seria o gráfico dessa reação. Então, o gráfico dessa reação se comportaria da seguinte forma.
Então, mais uma vez, eu tenho aqui o quê? Concentração em mol por litro, tá? Concentração em mol por litro. E aqui embaixo o tempo, tá? Em função do tempo. Então, como é que eu vou ter, tá? Quando se atinge o equilíbrio, você vai ter a seguinte configuração. Beleza? Seguinte configuração. Ou seja, a concentração dos produtos, tá? Ela é maior que a concentração de quem? Dos reagentes, tá? Só, só lembrem que quando se atinge o equilíbrio, eu acho que é bem que atingir o equilíbrio, tá? Bem que atingir o equilíbrio. Então, bem aqui nós temos o equilíbrio sendo atingido, tá? Então, aqui seria o tempo onde foi atingido o equilíbrio. Quando o equilíbrio é atingido, lembre-se que a taxa de desenvolvimento da reação direta ela é sempre igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa, tá? A velocidade, elas são iguais. Não se esqueça que a velocidade sempre tem que ser igual. A diferença é que a concentração inicial, a concentração dos reagentes, é maior que a concentração de quem? Dos produtos, tá? Reagente vai ser maior que a concentração dos produtos, beleza? E pode acontecer um caso em que a concentração dos produtos termine maior que a concentração dos reagentes. Pode acontecer isso? Pode. Então, aqui a gente tem um terceiro caso, por exemplo, quando a concentração dos reagentes vai ser. Deixa eu ver se eu fiz certo ali. Eu fiz certo. Então, o caso aqui é menor que a concentração de quem? Dos produtos. Produtos é maior que a concentração dos reagentes. Vamos lá. Como é que ficaria nesse gráfico? Como é que a gente teria um gráfico com relação a uma concentração de produtos maior que a concentração dos reagentes? A gente teria um gráfico se comportando da seguinte forma, beleza? Então aqui eu tenho concentração dos produtos, tá? E outra que eu vou colocar aqui, ó, a concentração dos reagentes, beleza? Ficar direitinho, ficar bonitinho. Tem que ficar uma hora que tem que ficar constante, né? Então, deixa eu ajeitar, deixa eu organizar. Deixar bem aqui, ó. Pronto, agora aqui fica constante. Bem aí, fica estável. Essa é a ideia, tá? A gente tem a concentração dos reagentes. Então, aqui a gente tem a concentração de quem? Dos produtos, ó, perceba que ela é maior, tá? Maior que a concentração dos reagentes, tá? No final das contas, ela é maior que a concentração dos reagentes, que aí vai ser menor, beleza? Então, bem aqui a gente tem o equilíbrio sendo atingido. Nesse ponto aqui, ó, tem o tempo em que o equilíbrio ele é atingido. E nesse exato momento, tá? Não esqueçam, sempre TD da reação direta é igual a TD da reação inversa, beleza? Mas aí a concentração dos reagentes ela vai ser menor que a concentração dos produtos. Gente, dificilmente, tá? Em um equilíbrio químico, a concentração dos reagentes e produtos serão iguais. Dificilmente. Geralmente, elas serão diferentes. Ou a dos reagentes vai ser maior, ou a dos produtos será maior, beleza? Então, no estado de equilíbrio dinâmico, onde TD da reação direta e TD da reação inversa são iguais, tá? São iguais, as concentrações dos reagentes, beleza? As concentrações dos reagentes, elas são estabilizadas, elas são estáveis, tranquilos? Elas são estáveis. E dificilmente elas serão iguais, tá? Então, quando se trata aqui desse gráfico, tá? Ok? Então, quando se trata desse gráfico, dificilmente, tá? Haverá estas estas condições. Ocorre, como falei, né? Pode ser igual, mas dificilmente será igual, beleza? Então, isso aí é concentração, galera. Essa aí é a ideia de concentração do equilíbrio químico, beleza? Então, essa vai ser a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos introdutórios sobre o que seria um equilíbrio químico, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar fazendo aí. Para mim lá pelo Google Classroom ou lá pelo nosso grupo